Tudo bem, pessoal? Então hoje eu estou aqui para dar umas dicas sobre orientação de casamento. Como que você pode estar fazendo um roteiro para as entradas de pais, padrinhos, floristas, esse tipo de situação na cerimônia. E lógico, para começar tudo isso, a gente não vai nem pensar no roteiro da cerimônia, a gente vai pensar antes disso, no horário do seu casamento. O que eu posso lembrar? Você tem que pensar em duas situações. Se o seu casamento for no salão, você tem que sempre contar com um atraso de 1 hora a 1 hora e meia. Esse atraso, o que significa? Se você quer casar, por exemplo, 7 horas da noite, é o horário que você quer realmente estar casando, a cerimônia, então você tem que marcar às 6 horas ou 5h30 no convite, para os convidados estarem chegando, se acomodando, para aí sim 7 horas estar começando o seu casamento. Isso é uma realidade para salão. Já na igreja, a gente fala assim um tempo de meia hora. Então quando o seu casamento for na igreja, se você pensa em começar, está marcado na igreja para 18 horas, então você marca para 5h30 no convite para todos os convidados. Porque se você não fizer isso, é uma correria. Então você não pode contar com o horário exato, porque sempre tem um atraso dos convidados. Então esse tempo de 1 hora e meia, 1 hora no salão e um tempo de meia hora na questão da igreja. Então assim, para a gente estar começando, o horário é tudo. Então quando você está marcando ali na igreja, a gente sempre fala, todo mundo pensa que quem atrasa é a noiva. Na verdade, nem sempre é a noiva. Na maioria dos casos, são os pais e padrinhos que cometem esses atrasos. Então uma recomendação que a gente faz desde já é para estar sempre pegando no pé dos padrinhos, dos pais. Se for o caso, a gente vê várias situações, arruma um transporte para sair todo mundo junto. Então assim, para ficar mais prático, então para não correr atrás. Então pais e padrinhos, nós pegamos aqui vários casais que falam que vão começar com quem estiver faltando. Não, normalmente a pessoa aguarda até todo mundo chegar. Então assim, pais e padrinhos, pega no pé para que sejam pontuais para você dar o início na sua cerimônia. Um outro detalhe importante é referente ao dia de noiva. Então assim, sempre procure conhecer antes, vá até o local, no caso da noiva, converse qual é o tempo exato que eles levam, que sempre assim a gente pega no limite. Tem situações que a gente vê que realmente é o salão que atrasa, esse tipo de coisa. Não faz um teste de maquiagem antes, então no dia fica tentando descobrir uma situação ideal. Então sugiro que faça um teste antes da data. E no dia a gente sempre fala, se o cabeleireiro marcar um horário, seja pontual naquele horário, para você não dar argumentos para ele te atrasar depois. Então seja pontual. O atraso na cerimônia, ela implica em todo o andamento do casamento. Vamos lá. Eu vou falar aqui agora referente ao salão. Sempre nós pedimos para que o noivo chegue cedo no local. Chegue cedo, acompanhe o andamento dos convidados, para que todos cheguem. Vamos dizer assim, que ele vai ver se está tudo ok o salão, vai receber os convidados quando estiverem chegando. Então sempre é uma coisa legal. O convidado está chegando e o noivo está ali recebendo, deixando à vontade. É claro, você também tem um mestre de cerimônia, mas para o convidado ver uma pessoa conhecida ali, o anfitrião da festa, é muito diferente de você ter um cerimonialista lá te aguardando. No andamento da cerimônia, nós temos várias opções para salão. A primeira que nós comentamos sempre assim, se for pastor, nós sempre colocamos como a primeira entrada, a entrada do pastor acompanhado de sua esposa. Se for civil, tipo casamento de congregação, só o juiz no local, então não precisa. Então o juiz já vai estar lá aguardando, você não faz a entrada do juiz. Mas quando for pastor, padre também, se for até o local, normalmente não faz a entrada, o padre já vai estar lá na frente. A primeira entrada, se você for seguir o ritual exato, seria o noivo acompanhado de sua mãe, seguido na mesma música dos pais, no caso do pai do noivo, com a mãe da noiva. Isso seria a tendência normal. Depois os padrinhos, depois a florista, depois a noiva. Então, no caso, eu sugiro uma outra entrada. Porque assim, quando você coloca a mãe da noiva com o pai do noivo,
nunca é uma foto bem-vinda, na verdade. Uma foto assim que o pessoal escolhe para o álbum. Então eu sugiro uma maneira diferente para o salão ou até para a igreja. A primeira entrada vão ser os pares exatos, pai e mãe de noivo, pai e mãe da noiva, certinho. E na mesma música, eu aconselho os padrinhos também estarem entrando após os pais. Qual é a ideia? Os pais vão entrar normal, vai fazer a foto normal. Quando chegar lá na frente, no caso onde vai ser a cerimônia, o pai da noiva e a mãe do noivo, eles saem discretamente para a lateral do salão e voltam para a entrada. O pessoal não vai perceber, porque todo mundo vai estar olhando a entrada dos padrinhos. Então dá tempo deles irem até a entrada, para aí sim, a segunda música ser o noivo e a sua mãe. Então seria a primeira música, os pais, seguido dos padrinhos. No caso, a mãe do noivo e o pai da noiva voltariam, e aí sim entraria com o noivo, depois numa música bem especial. A gente sempre fala assim, uma música impactante para a entrada do noivo. A música dos padrinhos normalmente é uma música mais tranquila, mais calma. Depois da entrada do noivo e sua mãe, aí sim seria a entrada da florista. Na situação da florista, a gente tem algumas opções. Quando você tem uma criança, então ela só vai jogar as flores. Quando você tem mais de uma criança, então eu sempre aconselho de repente uma jogar as flores no chão, as pétalas, e a outra pegar alguns botões de rosa e ir dando para as pessoas, para os convidados na lateral do corredor. Ou usar essas flores no cestinho e dar para todas as madrinhas que vão estar lá na frente na cerimônia. Depois da entrada da florista, você tem algumas opções. O pessoal costuma usar aquela plaquinha, lá vem a noiva, por exemplo, ou algum casalzinho. Essa entrada, ela tem que ser separada da entrada da noiva. O motivo é simples. Quando você coloca um casal de crianças junto com a noiva vai ter que seguir o ritmo das crianças. Se a criança que está entrando na frente da noiva de repente começar a chorar, alguma coisa, ela vai chamar muito mais atenção do que a própria entrada da noiva. Então é mais um motivo para você separar a entrada das crianças com a entrada da noiva. Do mesmo jeito, o foto e filmagem ele vai dividir a atenção dele entre o casal de crianças e a noiva e seu pai. Então é ideal que essas crianças, ou com a plaquinha, ou só o casal, entrem separados. E aí sim, na outra música, separado, aí seria um momento especial só para a entrada da noiva. Aí sim, aí é realmente a música impactante. Pronto, entrou a entrada da noiva, sempre até voltando a noiva, como as madrinhas, elas vão estar sempre à esquerda do homem. Então sempre as mulheres estarão do lado esquerdo do homem. Isso em todas as entradas, para você ter de padrão. Então vai entrar a noiva e seu pai, vai chegar ali próximo à cerimônia, onde o noivo vai parar, o noivo vai vir, vai cumprimentar o pai da noiva, no caso. Depois o pai normalmente dá um beijo na testa da noiva e sai pela lateral, antes do noivo cumprimentar a noiva, que aí também vai dar um beijo em sua testa e receber ela, e aí sim ir para o local de cerimônia para dar o início. Então essa é a primeira parte das entradas, que é a próxima entrada agora, é a entrada das alianças. Tem situações, a aliança é um momento especial que ela tem que ser assim, quando está terminando a cerimônia, a parte de religioso ou de civil, aí é um momento muito bonito, quando os noivos se viram para a entrada e aí sim é convidado a entrada das crianças com a aliança. Então todo aquele momento especial, emocionante, então as alianças fazendo a sua entrada no meio da cerimônia. Já tem situações que nós pegamos que todas as crianças entram de uma vez só, inclusive a aliança. Então na hora que vai se pedir aliança para colocar, já está ali do lado, então é uma coisa um pouco sem graça. Então é uma entrada bonita para se fazer depois da noiva, naquele momento especial mesmo para a aliança. Uma outra, e a aliança sempre é uma música assim que a gente aconselha, uma música especial, de repente uma música cantada mesmo em português, que tem uma mensagem marcante para aquele momento. Uma outra situação também que sempre tem uma música, que às vezes o pessoal sempre esquece,
é as assinaturas quando tem um civil no local. Então, quando tem um civil no local, sempre vai ter um momento das assinaturas. Tem pessoas que usam antes da aliança e outras depois da aliança. Então, quem for fazer a cerimônia, já pergunte se vai ter esse momento. Se for ter civil no local, é normal, para as assinaturas. E aí você tem que avaliar se só as pessoas do civil vão assinar ou todos os padrinhos vão assinar. Para aí sim fazer um cálculo de tempo para quantas músicas você vai escolher. Passou esse momento das alianças, assinaturas, aí sim está se fechando a cerimônia, aí seria o momento dos cumprimentos. Você tem duas opções: ou os noivos vão até os casais, cumprimentando um a um, ou os noivos se viram para os convidados e vem um casal de cada lado por vez. Cumprimenta, bate uma foto e aí o casal sai. Vem outro casal de padrinho, cumprimenta, bate uma foto, casal de padrinho sai. Aí sim, por último, seriam os noivos e as crianças na saída. A outra situação é a noiva ir em todos os casais, um por um cumprimentando, ela volta, aí o noivo vai por um cumprimentando. É isso que acontece, acaba perdendo um certo tempo e enrosca o vestido. Então assim, é mais bonito e mais fácil os casais virem até os noivos e depois saírem. E aí sim, você vai escolher uma quantidade de músicas conforme a quantidade de padrinhos. Sempre eu aconselho 2 a 3 músicas, para não ficar ali repetindo a mesma música. A gente sempre pega aqueles casais que choram, abraçam. Então, para não repetir uma mesma música, sempre escolher 2 a 3 músicas para essas saídas. Isso fora a música especial, que é a música de saída dos noivos. É uma música mais alegre, mais para cima, para aí sim fazer o fechamento da cerimônia, só o casal mesmo. Uma outra situação que a gente aconselha, isso da cerimônia, tem a entrada da Bíblia. É uma entrada que as pessoas fazem muito. Essa também você pode estar escolhendo, caso você faça, um momento à parte. Tem pessoas que usam a entrada da Bíblia na primeira entrada, junto com o pastor, ou uma entrada de uma criança com a Bíblia para simbolizar o início da cerimônia, e outras fazem essa entrada após a noiva ter chegado. Aí sim, vai ser como se fosse o momento da aliança, se vira para trás, e aí sim entraria a Bíblia, simbolizando também o início, no caso da cerimônia de casamento. Outra situação também que a gente sempre aconselha é referente aos padrinhos. Sempre aconselhamos, ainda mais se for muitos casais, de que você colocar a cadeira para a madrinha se sentar, ou a mãe, a madrinha, e o homem ficar em pé atrás dela com as mãos na cadeira. Isso vai diminuir pela metade o espaço onde vai ser feita a cerimônia. Normalmente em salão dificilmente você tem um espaço bom para se fazer uma cerimônia ampla. Você tem que pensar não só os padrinhos, você tem que pensar no fotógrafo, no filmador, tudo isso vai ter movimentação ali. Então assim, quanto mais você ganhar espaço, melhor. E a cadeira com a mulher sentada e o padrinho em pé ganha muito espaço e vai ter uma foto muito mais bonita de sua cerimônia. Então assim, são algumas dicas como você pode estar fazendo aí para a sua cerimônia. Aí depois você só vai escolher uma música para a reentrada do casal na festa, para pedir uma salva de palmas, um lança-confete. E aí depois a gente vai dar outras dicas no roteiro da festa mesmo, beleza? Ó, faz o seguinte, curte o canal aí, deixa sua mensagem ou sua dúvida e quando eu puder eu vou estar respondendo, tá bom? Valeu!